Para mim, melhor. Os irmãos podem sentar. Eu sempre peço para tirar essa parte de cima, né? Porque eu sou um profeta menor. Depois de mim virá aquele que é maior do que eu. Aí, pô, nem é tão maior assim. Na nossa programação, irmãos, primeiramente, boa noite, né? Na nossa programação, eu falaria primeiro sobre a vida de piedade do pregador, ou piedade e paixão. E depois do intervalo, falaríamos sobre a história, faríamos uma história, um panorama da história da pregação. Eu vou inverter o que está na programação. Vou falar primeiro sobre a história da pregação, faremos um panorama sobre a história da pregação, e depois do intervalo, querendo Deus, a gente trata da vida de piedade do pregador. Piedade e paixão. Amém? Desde já é um privilégio, é uma honra participar aqui dos irmãos, com os irmãos. Espero poder contribuir de alguma forma, que o Senhor nos use como instrumento, exclusivamente por sua misericórdia, não é verdade? Que o Senhor seja gracioso conosco mais uma vez, e se volte para nós com seu favor, e nos abençoe nessa noite. Primeiramente, eu acho que nós já entendemos o que é pregação, né? Se eu fosse pedir para os irmãos definirem pregação, é possível que cada um fale alguma coisa diferente, mas no geral sairia a mesma coisa. Pregação é anunciar a palavra de Deus, é anunciar a vontade de Deus, é expressar ou explicar a vontade do Senhor revelada nas Sagradas Escrituras. Então, pregação está intimamente ligada à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Nós não concebemos hoje nenhum tipo de pregação que não tenha ligação direta com a Bíblia Sagrada. Mas se nós olharmos na história, para a gente fazer um panorama somente da história da pregação, quando foi que surgiu essa ideia de pregar? Quais foram os primeiros pregadores? Quem foi o primeiro homem que se levantou como pregador na história? E como a pregação se desenvolveu ao longo da história até chegar a nós, da forma que nós conhecemos hoje? Vamos tentar fazer um panorama bem rápido, bem superficial, digamos assim, mas tomara que seja bem produtivo também para todos nós. Primeiramente, se nós entendermos a pregação como sendo o anúncio, o ensinamento da palavra de Deus, então a história da pregação começa justamente em Deus. Deus foi a primeira pessoa na nossa história quem ensinou a palavra a outra pessoa. Vocês concordam comigo? Deus foi o primeiro que chamou Adão, ainda no contexto do jardim, e explicou para Adão a sua vontade. O que Adão deveria fazer, como que o Adão deveria ensinar seu povo, sua família. Então nós podemos entender que a história da pregação começa em Deus. Ali estava Deus como o pregador, e como ouvintes estava Adão, Eva e o tentador. O tentador também era um ouvinte dessas primeiras pregações ou ensinamentos de Deus para Adão. Desde então, os homens passaram a ter a missão de transmitir a palavra de Deus para seus familiares, em primeiro lugar, mas para todo o povo. Era a missão de todo homem ensinar a vontade do Senhor aos seus filhos, aos seus descendentes. E assim que era transmitida a vontade, os planos do Senhor de geração a geração. Porém, o primeiro homem que foi chamado de pregador na Bíblia, os irmãos sabem quem foi? Noé. Noé foi o primeiro identificado como pregador, não no seu tempo, não no Antigo Testamento. Nós só sabemos que Noé foi um pregador porque o apóstolo Pedro nos dá essa lição. Na segunda carta, na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, quem quiser abrir pode abrir, ou só anote para você conferir em casa.
Pedro chamou Noé de o pregador da justiça. Diz assim o texto de 2 Pedro 2,5: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Eu quero abrir aqui um parênteses bem grande, que no texto bíblico de Gênesis, nós não encontramos Noé pregando. Você já teve essa curiosidade? A gente aprende lá na escola dominical, né, quando a gente é criança, que enquanto Noé construía a arca, ele pregava, anunciando o dilúvio, que a chuva que haveria de vir. Mas o texto bíblico não diz que Noé pregava. O que o texto bíblico em Gênesis deixa muito claro é que desde o início o plano de Deus era salvar Noé e sua família. O plano de Deus era esse: Noé, construa uma arca, eu vou tirar você e sua família do dilúvio que há de vir. Não havia no Senhor plano de salvar alguém daquela geração. Então nós não encontramos em Gênesis Noé pregando o dilúvio, pregando nada em Gênesis. Mas chega Pedro e nos informa que Noé era um pregador. Então Noé é o primeiro homem identificado na Bíblia como um pregador. Porém, lá no Antigo Testamento existiu um grupo de homens que se dedicaram quase que exclusivamente à missão da pregação. Quem foram esses homens? Quem é capaz? Quem sabe? Quais são os homens que no Antigo Testamento viviam quase que exclusivamente para pregar? Eram os profetas. Esses sim. Esses tinham a vocação, tinham um chamado, tinham um dom de Deus e se dedicavam quase que exclusivamente. Eu falo quase que exclusivamente, que alguns tinham outras atribuições. Mas os profetas eram a boca de Deus falando ao povo. Normalmente, nos momentos mais críticos da nação, nos momentos mais críticos da história do povo, o Senhor levantava quem? Os profetas. Não era apenas eles que tinham essa missão de ensinar o povo a palavra de Deus. Na verdade, todo pai de família tinha essa missão. Todo líder do povo tinha missão. O rei tinha a missão de conduzir o povo, de ensinar o povo. Os sacerdotes tinham a missão de ensinar o povo. Mas quando todo mundo falhava na missão de instruir o povo em relação à vontade do Senhor, o Senhor levantava os santos profetas quase que exclusivamente para essa tarefa de pregar a nação em determinado momento. De um profeta de Deus, ou seja, de um pregador no Novo Testamento, só se esperava 2 marcas: obediência e fidelidade. Não se esperava do profeta outras qualidades, digamos assim, outras atribuições, digamos assim. Não havia outros critérios tão importantes ou mais importantes do que esses. Tudo o que se esperava dos profetas, os pregadores do Antigo Testamento, eram essas 2 marcas: obediência e fidelidade. Guardem essas marcas. Eu quero destacar aqui a figura do profeta Ezequiel e a forma como o Senhor chamou Ezequiel e comissionou Ezequiel. Ezequiel não era profeta. Ezequiel era um sacerdote, ou pelo menos era da família sacerdotal. Mas já não havia mais templo, não havia mais povo, não havia mais Jerusalém. Povo havia, melhor dizendo. Não havia mais cidade santa, eles estavam isolados, exilados na Babilônia, quando o Senhor chamou o profeta Ezequiel. Ou melhor, o sacerdote Ezequiel para ser um profeta. Chamou o sacerdote Ezequiel para ser um pregador. Se você puder agora abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 12, encontramos o chamado, a vocação de Ezequiel. Perdão, Ezequiel 2, se eu não me engano. Ezequiel 2, eu anotei aqui 12, mas deve ser 2. Ezequiel. Ezequiel capítulo 2.
partir do versículo 1. Está escrito assim, ó, esta voz me disse. É assim que está escrito aí na tua Bíblia? Não? Sim. Capítulo 2. Felipe balançou a cabeça ali. Ezequiel 2. Porque eu anotei aqui 12, mas com certeza não é 12. Só pode ser 2. Olha o que disse o Senhor. Ezequiel capítulo 12, a partir do versículo 1. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Versículo 4. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temais, nem temais as tuas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casas rebeldes. O que Deus está falando aqui para Ezequiel? O plano de Deus para Ezequiel era um plano fabuloso. A proposta era maravilhosa. O Senhor chega para o profeta, que nem era profeta, ou seja, nem estava preparado para essa missão, e falou para ele o seguinte, ó, eu vou chamar você vai a uma casa rebelde, vai ao povo rebelde, você vai pregar para eles, e eles não vão ouvir. Esse é o plano. O projeto é esse. Você não vai pregar e eles vão imediatamente sentirem-se entristecidos, arrependidos do pecado. Eles não vão dar ouvido a você e vão ser um excelente auditório. É bom quando a gente pega um auditório bom, né, Alain? É bom quando a gente começa a pregar e as pessoas começam a chorar logo, já fica facinho para o pregador. Aí, ó, deu aleluia, glória a Deus, o fogo caiu e está tudo uma maravilha, mas não era esse o plano para Ezequiel. A proposta era tremenda, dificílima. Você vai pregar, independente deles ouvirem ou não. Por isso que nós falamos que a pregação, ou o ministério profético, ou o ministério da pregação, requer do pregador duas coisas, obediência e fidelidade tão somente, porque vai ter horas, da mesma forma que aconteceu com os profetas, que vamos falar e simplesmente não vão nos ouvir. E o nosso compromisso não é fazer com que nos ouçam. Não vamos desenvolver técnicas para nos tornar mais atraentes aos ouvidos da nossa plateia ou do nosso auditório. Não. A missão do pregador é tão somente ser obediente e fiel, da mesma forma que era a missão do profeta. Ser obediente e manter a fidelidade. Somente isso. Então vamos guardar essa informação que no Antigo Testamento os grandes pregadores eram os profetas. Outros também pregavam, como eu disse, reis, sacerdotes, os pais de família, os chefes de família tinham essa atribuição, mas podemos considerar os profetas como sendo os vocacionados por Deus para a arte da pregação. Aí nós entramos no Novo Testamento agora. No Novo Testamento, o primeiro grande pregador, o primeiro pregador que aparece no Novo Testamento foi um anjo. Já repararam isso? Foi o anjo do Senhor que levou a mensagem de Deus, primeiramente a Zacarias, depois a Maria, depois a José. Havia séculos que Deus não falava. Havia séculos que o Senhor não levantava um mensageiro. O Senhor não se manifestava nem por meio de inspiração, não enviava anjos, não se revelava pessoalmente a ninguém, e o Senhor rompeu
rompeu esse silêncio de 400 anos quando um anjo desceu à terra e visitou primeiro o sacerdote Zacarias, depois foi até a aldeia de Nazaré e anunciou os planos de Deus. Veja como que é o mesmo caráter da pregação. O anjo anunciava os planos de Deus a Zacarias, a Maria e a José. Porém, o primeiro homem no Novo Testamento a exercer, de fato, o ministério da pregação foi João Batista, um profeta. Não é verdade? João Batista viveu para pregar. João Batista teve uma vida diferente de tudo que a gente pode imaginar. As profecias relacionadas a João Batista datam de quase 800 anos antes do seu nascimento. Ou seja, 800 anos antes do nascimento de João, já havia profecias a respeito do seu nascimento. João Batista nasceu e durante 30 anos se preparou para o ministério da pregação. É fabuloso isso, não é? 30 anos se preparando para o ministério da pregação. A gente fica tentando pular cerca e fazer o seminário rapidão, um negócio de 3, 4 anos, a gente fica reclamando. 30 anos ele se preparou para o ministério da pregação. E quando ele começou a exercer o ministério, seu ministério só durou 6 meses. 800 anos de profecia, 30 anos de preparação, para 6 meses de ministério. Esse foi João Batista, mas um homem fabuloso. João Batista aparece, o texto bíblico diz, pregando no deserto da Judéia, que o Messias estava para vir, essa era a função dele, preparar o caminho do Salvador. O homem que viveu pouco, o homem que viveu pouco tempo no seu ministério, morreu de forma ridícula, vamos falar a verdade, perdeu a cabeça por causa dos caprichos de uma dançarina. O grande homem de Deus, aquele que Jesus disse que foi o maior homem nascido de mulher, um homem fabuloso. Vocês gostam de João Batista? Eu gosto muito de João Batista, até porque ele era batista, né? Ele era batista, olha só. Só podia ser gente boa mesmo. Depois de João Batista, surge o maior pregador de todos os tempos, Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi o maior no volume de seu ministério, mas na importância. Foi ele que trouxe a pregação da chegada do reino de Deus. A pregação de Jesus Cristo foi de que o reino tinha chegado, que havia de fato agora, de verdade, um caminho aberto do homem para Deus, que seria através de sua própria morte. A pregação de Jesus não pregou em um território tão extenso como o apóstolo Paulo. Jesus não pregou a tantas multidões como Billy Graham, mas de fato a mensagem dele foi a mais importante de todas. Passando por Jesus Cristo, chegamos aos apóstolos, que herdaram essa tocha, essa bandeira de levar a pregação adiante. Os apóstolos foram os principais pregadores que fundamentaram a fé da igreja. Foram os apóstolos. Acima de tudo, que eles eram pregadores. Em primeiro lugar, o que os apóstolos eram? Pregadores. Quero destacar, dentre todos eles, pelo menos 2. Pedro e a sua famosa pregação no dia de Pentecostes. Em um único sermão, 3.000 pessoas se converteram. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Um único sermão, 3.000 pessoas se converterem? Pastor Jude Clay falou que a gente é igual ao Pedro, mas ao contrário. A gente prega 3.000 vezes para uma pessoa se converter. A gente só inverte, mas é mais ou menos a mesma coisa, não é verdade? Pedro não havia nada de especial em Pedro. Pedro não era um pregador eloquente, tecnicamente capacitado, não. O que Pedro tinha era a unção do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo em sua vida, que o tornou capaz de pregar esse sermão para 3.000 pessoas se converterem em uma única vez. Um outro grande pregador desse período que eu quero destacar é Estevão. Estevão teve uma vida também quase que semelhante à de João Batista.
Enquanto Pedro pregou para 3.000 se converter, Estevão, numa única pregação, ganhou a morte. Pregou uma vez e morreu. Pregou uma vez e por causa, preste atenção, ele morre por causa da pregação, não por outra coisa. A pregação de Estevão era desafiadora, mas a pregação de Estevão, sobretudo, afrontava os poderosos que tinham matado Jesus. Estevão estava pregando, veja bem, porque eu falei no início que se exige do pregador obediência e fidelidade. Estevão estava pregando simplesmente que aquele Cristo que os homens crucificaram estava à destra do Pai, estava do lado direito do Pai. Estevão, ele prega de uma forma que já deixa o sinédrio furioso, mas quando ele diz, eis que vejo Jesus à destra do Pai, aí todo mundo apedreja e mata. É interessante que Estevão sabia o perigo que estava correndo. Estevão sabia que estava diante dos mesmos homens que mataram Jesus. Como que ele pôde ter coragem para dizer que aquele Jesus que eles mataram agora estava à direita de Deus? Por que Estevão tinha essa coragem? Será que era coragem? Ou não era simplesmente obediência e fidelidade? De repente as pernas estavam tremendo de medo. E isso acontece com os irmãos. Todo mundo que prega com as pernas tremendo, não é verdade? Dificilmente, não acontece com a gente, não acontece comigo, não acontece com o pastor Raimundo, com o pastor Alain, não acontece com os irmãos que pregam mais ou quem prega menos. Dificilmente alguém chega diante da igreja do Senhor com aquela tranquilidade. Tranquilidade, parece que não vai fazer nada, né? E abre o texto bíblico e... Rapaz, é uma tremedeira que dá na gente. Quando recebe o convite para pregar, já as pernas bambeiam. Não é verdade? Não é assim que acontece? Não é coragem que nos impulsiona. O que nos impulsiona é fidelidade, é obediência. Eu estou com medo, mas vai com medo mesmo. Está tremendo, mas vai tremendo mesmo. Estevão sabia que ele estava correndo risco de vida. E foi assim mesmo. E o resultado foi a morte. Os apóstolos, irmãos, deixaram um poderoso legado para uma geração que os sucedeu. O grande legado dos apóstolos foi o bastão da pregação do Evangelho. Depois que os apóstolos passaram, depois que morreu o último apóstolo, que acreditamos ter sido o apóstolo João, grandes homens continuaram conduzindo a igreja. Nós chamamos esses grandes homens carinhosamente de pais da igreja. O que os pais da igreja falaram ou escreveram não tem autoridade apostólica. Muitos deles cometeram erros terríveis, mas eles foram fiéis nesse espírito de levar adiante a pregação como meio pelo qual o Senhor trata do seu povo. Os pais da igreja foram homens excepcionais, homens dotados de vários dons, de várias capacidades, mas eram, sobretudo, homens da pregação. Sobretudo, eles eram pregadores. Homens como Clemente, Inácio, Policarpo, Irineu, Orígenes, Atanásio, Cirilo, Tertuliano, Ambrósio, Agostinho, Jerônimo, são homens que foram poderosamente usados por Deus, apesar de terem várias dificuldades, mas foram homens poderosamente usados por Deus na arte da pregação. Ou seja, a pregação sempre esteve ligada à saúde da igreja. Igreja onde havia uma pregação forte, um púlpito forte, fiel e obediente à palavra do Senhor, normalmente era uma igreja saudável. Na história da igreja, sempre que o Senhor levantava grandes pregadores, a igreja passava por um grande avivamento. E o declínio da igreja sempre esteve ligado ao declínio do púlpito. Um púlpito fraco sempre gerou igreja espiritualmente fraca também. Aí nós chegamos agora na época da Reforma Protestante.
Porque apesar da igreja sempre ter tido excelentes pregadores, foi a reforma protestante que reconduziu a pregação ao seu devido lugar. Podemos falar, de grosso modo, de que com o passar do tempo foi se abandonando a prática da pregação no culto público. A pregação foi sendo substituída, ou foi sendo deixada de lado, ou diminuindo a sua importância, mas a reforma protestante trouxe esse avivamento no conceito, na importância da pregação da palavra do Senhor para a igreja. A pregação foi um dos principais pilares da reforma. A importância da pregação advém de uma nova hermenêutica, digamos assim, uma nova maneira de entender a própria palavra de Deus. Para Lutero, a palavra de Deus é o meio através do qual toda a vida de fé e toda a vida da igreja tornam-se realidade. Lutero acreditava que a forma pelo qual o Senhor tratava com a sua igreja é através da pregação da palavra. E ele estava correto. Martinho Lutero, João Calvino, João Knox, Zwinglio e outros tantos mais foram, acima de tudo, grandes pregadores. Grandes pregadores. Segundo Lutero, tem uma citação aqui dele que eu trago aos irmãos, ele disse que sem a palavra o Espírito Santo não opera a santidade dos cristãos, da igreja, da comunhão santa. Sem a palavra não há unidade, sem a palavra a igreja fraqueja. Sem a palavra a igreja não pode servir de orientadora, pois a igreja é gerada pela palavra, é alimentada pela palavra e é fortalecida pela palavra. Essa era a concepção de Lutero. Calvino definiu assim, a comunidade cristã. Qual era o conceito de igreja que João Calvino tinha? Onde quer que vejamos a palavra de Deus ser sinceramente pregada e ouvida, onde vemos serem os sacramentos administrados segundo a instituição de Cristo, não se pode contestar de modo nenhum que ali há uma igreja de Deus. Ou seja, o primeiro ponto, segundo João Calvino, para identificar uma igreja verdadeira, é se a palavra era pregada de forma verdadeira e ouvida com sinceridade. Quer identificar uma igreja de verdade? Ouça a pregação da igreja, não é assim? Não é pela arquitetura, não é pela placa, não é pela denominação, não é pela fama do pastor, não é por nada disso. Ouça a pregação. Vocês vão concordar comigo. A gente entra em uma igreja ou outra, na verdade a gente nem entra mais, a gente já aprendeu a lição. A gente ouve sermão, ouve internet, assiste internet, pela internet, a gente, pela pregação, a gente fica pensando, rapaz, isso aqui não é igreja não. Não é não. Isso aqui é uma pirâmide. Isso aqui é uma reunião da Rinodê. Não é possível. Igreja isso aqui não é. O que vai definir a saúde da igreja é, de fato, a pregação. O zelo de Calvino pela pregação era tanto, que preste atenção, no dia 6 de fevereiro de 1564, o pastor Raimundo vai lembrar de um pastor que fez exatamente isso. Calvino, muito enfermo, foi transportado para a igreja numa cadeira, pregando então com dificuldades o seu último sermão. Conhece algum pastor assim? Está morrendo, mas não larga o púlpito? Está doente? Eu falei porque o pastor Raimundo conhece um pastor que já pregou sentado, né? Está passando mal, não sei o que, prega sentado, mas não deixa de pregar. Uns vão achar que o homem é muito apegado à função dele, ao microfone, ao púlpito, mas outros vão entender que ele é um zelador da palavra do Senhor em sua igreja, e enquanto ele puder pregar, ele vai estar pregando. Não é aquilo? Não é isso? A primeira coisa que a gente aprende como pastor é não ceder o púlpito para qualquer um. Nunca você vai ver um pastor sério ceder um púlpito para quem ele não conhece, para quem ele não ouviu, para quem ele não tem referência. Isso não acontece pelo zelo que se tem com a palavra do Senhor na pregação, uma herança reformada que nós tivemos, graças a Deus. Graças a Deus. Então a reforma protestante, irmãos, recuperou a importância da pregação na vida da igreja, justamente pelo entendimento que tinha
que é a palavra de Deus que move, que zela, que dá saúde à igreja, e Deus usa, e a igreja aprende a palavra do Senhor através da pregação. É do púlpito, é de um púlpito forte que se faz uma igreja forte. Algum tempo depois, ainda depois da reforma, a Inglaterra foi sacudida por um avivamento que o Senhor visitou a Inglaterra por um avivamento, com um avivamento, especialmente através da vida de dois grandes homens, John Wesley e George Whitefield, homens fabulosos, homens bem diferentes, mas homens fabulosos. John Wesley pregava mais na sua região, e ele denunciava, sobretudo, desigualdade, injustiça, abuso. John Wesley era aquele que queria pregar onde ninguém queria pregar mais. O pessoal pregando, ele era impedido de pregar na igreja oficial, então eu vou pregar na rua, vou pregar na praça. Conhece alguém que só prega se for com microfone? Não. Eu sei que você lembrou de alguém, né? Só prega se for no culto de domingo à noite. O Wesley tinha os campos para ele pregar, tinha os camponeses que precisavam ouvir, tinha as minas de carvão. Homens e mulheres trabalhavam em condições insalubres, que precisavam ouvir a pregação do Evangelho, e esse foi o Wesley. Mas eu sou também muito fã de George Whitefield. Whitefield cruzou o Atlântico 13 vezes, para evangelizar o que hoje nós chamamos da América do Norte. Então, os Estados Unidos era apenas uma colônia da Inglaterra, a Nova Inglaterra. Whitefield atravessou, foram 7 viagens que duravam meses para poder chegar lá na América do Norte e pregar, e somente pelo prazer da pregação ele fazia ele se esforçava de tal maneira. As viagens de navio eram longas, poderia durar até 10 semanas de viagens, mas que o Whitefield não ia descansando. O Whitefield não comprava passagem na primeira classe para ir dormindo, descansando, lendo durante 10 semanas, não. Ele ia pregando no navio. Deveria ser maravilhoso para os convertidos, né? Imagina o pecador ouvir o Whitefield pregando, e dizem que ele pregava mesmo as histórias. Os historiadores, quem escreveu a biografia dele, diz que era homem de gogó, era homem que pregava, gostava de pregar ao ar livre. Então, ia pregando durante 10 semanas, até chegar nos Estados Unidos, e na voltava pregando. Sabe-se lá quantas pessoas se converteram através da pregação de George Whitefield. Um amigo dele disse que ele pregava mais que dormia. Ele pregava, ele falava mais do que dormia. Ele falava, se juntar as horas de pregação, com o discipulado, com oração, ele fala mais da palavra de Deus do que dorme. Igual a gente. Olha só, ele estava viajando, isso aqui um comentário a respeito da vida dele. Ele estava viajando continuamente, em um tempo onde deslocar-se apenas de cavalo, carruagem ou navio. Ele atravessou o comprimento da largura da Inglaterra repetidamente. Ele viajou regularmente e falou em todo o país de Gales. Ele visitou a Irlanda 2 vezes, onde ele quase foi morto por uma agressão, a partir do qual ele carregou uma cicatriz em sua testa pelo resto da vida. Ele viajou 14 vezes para a Escócia e veio para a América 7 vezes, parando uma vez na ilha de Bermuda, por 11 semanas, somente para pregar, não para descansar. Ele pregou em praticamente toda a grande cidade da costa leste americana. Michael Heineken nos lembra o seguinte: o que é tão notável, sobretudo, é que Whitefield viveu em uma época em que viajar para uma cidade a 30 quilômetros de distância já era um empreendimento significativo. Ele não tinha carro. Viajar para uma cidade que estava a 20 quilômetros, a 30 quilômetros, exigia muito esforço. Mas ele varreu a Europa com sua pregação. Ele varreu os Estados Unidos com sua pregação. Em plena escravidão, Whitefield terminou o seu mais famoso sermão
chamado o Senhor é a nossa justiça, da seguinte maneira, olha só as palavras dele. Então aqui eu concluo, mas eu não posso esquecer dos pobres negros. Não, eu não posso. Jesus Cristo morreu por eles, assim como pelos outros. Eu os menciono por último, não porque eu desprezo as vossas almas, mas porque quero que o que eu tenho a dizer faça uma impressão mais profunda sobre o vosso coração. Que vocês buscassem ao Senhor, para que Ele seja a vossa justificação. Quem sabe Ele pode encontrar você, porque em Jesus não há macho nem fêmea, nem escravo nem livre, até mesmo vocês podem ser filhos de Deus, se vocês crerem em Jesus. Jesus Cristo é o mesmo agora, como era ontem, e vai levá-los e vai lavá-los em seu próprio sangue. Vão para casa em seguida, faça deste texto da palavra assunto de uma oração, roguem ao Senhor para que Ele seja a sua justificação. Desta forma somente, vem, Senhor Jesus, vem depressa sobre todas as nossas almas. Amém, Senhor Jesus, amém e amém. Essas foram as últimas palavras do grande sermão de George Whitefield em solo americano, em plena escravidão. Ele não tinha medo? Deveria ter. Mas o que ele tinha? Obediência e fidelidade. Obediência e fidelidade. De fato, foi um gigante. Foi um gigante. J.C. Ryle resumiu a vida de Whitefield assim. Olha o resumo dele. Os fatos sobre a história de Whitefield são quase que inteiramente em um único aspecto. Um ano era exatamente igual ao outro, e tentar segui-lo seria apenas repetir seu caminho sobre o mesmo chão. De 1739 até o ano de sua morte, 1730, um período de 31 anos, a sua vida foi um emprego invariável, ou seja, ele nunca fez outra coisa de sua vida. Ele foi eminentemente um homem de uma só coisa, e esta coisa sempre foram os assuntos do seu mestre. De domingo pela manhã até as noites de sábado, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, com exceção de quando ele se afastava por alguma doença, ele estava quase que incessantemente pregando, indo pelo mundo, chamando os homens a arrepender-se e virem para Cristo para serem salvos. Se alguém quisesse seguir o Whitefield, ia se enfadar, porque não havia novidade em sua vida. Ele vivia para pregar, acordava para pregar, dormia pregando. Deveria falar dormindo, né? Inegável, foi um grande homem. Dentre os ingleses, precisamos destacar ainda Charles Spurgeon, um pastor batista, fala comigo, um pastor batista, que lotava o tabernáculo metropolitano em Londres, exclusivamente por sua pregação. Spurgeon pregava de forma tão brilhante, que conta a história, que centenas de pessoas viajavam enfrentando o rigoroso inverno europeu, debaixo de neve, somente para ouvir Spurgeon pregando. Era maravilhoso. Deveria ser maravilhoso. Enquanto Spurgeon pregava, os seminaristas escreviam sua pregação, transcreviam sua pregação. E no dia seguinte, a pregação de Spurgeon já estava pegando o primeiro navio para a América. E assim, a América também foi evangelizada pela pregação desse grande homem. Ainda na Europa, mas em um período mais próximo a nós, levantou-se outro grande pregador chamado Martyn Lloyd-Jones. Não dá tempo da gente falar de todos esses homens. Martyn Lloyd-Jones também é um homem que prezava pela palavra de Deus e tinha primazia da palavra. Ele disse o seguinte: para mim, a obra de pregar é o mais elevado, o maior e mais glorioso chamado que alguém pode receber. Ele não desprezava a pregação, ele não desprezava a oportunidade. Até aqui, irmãos, o que nós observamos foi que a Europa foi o berço das grandes pregações, ou dos grandes pregadores, né? Foi da Europa, sobretudo do Reino Unido, que saíram pregadores que evangelizaram todas as Américas. E grandes denominações se estabeleceram através da arte da pregação.
Os missionários que estabeleceram as grandes denominações pelo mundo eram, sobretudo, grandes pregadores. E nesse momento eu quero destacar aqui a figura do bispo Roberto Macalister, que fundou a Igreja de Nova Vida. O que o bispo Roberto era, em primeiro lugar? Um pregador. Um pregador. Eu não sei, quem conviveu com ele pode tirar essa dúvida, se ele era perito na arte de administrar, se ele era um visionário em outras esferas da vida. Mas o que sabemos, isso nós temos certeza, e os irmãos são fruto do ministério desse homem, é que ele era, acima de tudo, pregador. Enchia auditórios, ainda numa época que se fazia muitas cruzadas evangelísticas. Pregador de cruzada não é qualquer tipo de pregador, não. Pregar numa cruzada, Alain, pregar num estádio cheio, não é para profetas menores, não. Então, sobretudo, o mundo foi evangelizado através desses grandes homens, continentes inteiros tomados pelo evangelho através da pregação. Homens como John Stott, Russell Shedd, John MacArthur encheram e ainda enchem o mundo com a pregação da palavra de Deus. Não posso correr o risco de esquecer do grande evangelista Billy Graham e as cruzadas Billy Graham que lotavam estádios. Eu não vou perguntar quem já esteve aqui numa cruzada Billy Graham, quem foi na cruzada Billy Graham, ou quem lembra, porque não é da nossa época, né? Vamos falar a verdade. Quem lembra da cruzada Billy Graham? Ele esteve aqui no Brasil, no Maracanã, foi década de 80. Alguém lembra? Lembra não, né? Não lembra não, pastor Raimundo? O pastor Raimundo está fingindo que não era nascido nessa época ainda. Billy Graham, um pregador extraordinário, fenomenal nessa arte de pregar para multidões. Eu acho que ninguém pregou mais do que Billy Graham na história, né? Tem as imagens que nós temos hoje de suas cruzadas evangelísticas, é algo absurdo, algo imenso. São estádios cheios aqui no Brasil, na Argentina, na África do Sul, por onde ele andava no mundo inteiro, lotava estádios para ouvir a pregação da palavra de Deus. Há vários pregadores hoje que podemos ouvir também com tranquilidade, homens fiéis, cada um ao seu estilo, mas que mantêm as marcas exigidas de todos os profetas, obediência e fidelidade. E graças a Deus, o Senhor não nos desamparou. Hoje ainda nós temos homens que nós podemos ouvi-los com tranquilidade. Para destacar somente aqui no Brasil, somente brasileiros, eu lembro do reverendo Mauro Master, reverendo Emílio Garófalo, reverendo Hernanes Dias Lopes, reverendo Augusto Nicodemos, pastor Jonas Madureira, pastor Paulo Vale, pastor Judiclei Santos, John Macalister, Alain Acioli, Rodrigo Stallone, Raimundo do Amaral. Ouçam esses homens. São homens que nós temos certeza que são fiéis à palavra de Deus, que são fiéis à vontade do Senhor. Mas eu preciso terminar, estourei esse meu primeiro horário, preciso terminar com uma nota triste. Por algum motivo está havendo um declínio na importância da pregação na maioria dos nossos púlpitos. Há um declínio que não começou hoje, começou já há alguns anos. Há alguns anos que nós estamos observando que nossos púlpitos têm sido utilizados para outras coisas, senão para a pregação fiel da palavra de Deus. Nós temos duas realidades tristes. Primeira realidade são das igrejas que a cada dia diminui o tempo da pregação. Lá na nossa igreja, como somos uma igreja nascente, desde o início, desde o primeiro culto, que eu fiz questão de treinar os irmãos a ouvir. Então, eu faço questão de preparar uma mensagem de 1 hora. 1 hora os irmãos precisam ouvir. É bom que quem vai chegando agora já sabe que é 1 hora, se não gostar já vai embora. Aí vai ficando só os que sabem que o pastor vai pregar 1 hora. Eu não sou muito apegado à questão do tempo dado à pregação, não. Mas é meio óbvio que à medida que outras coisas vão tomando espaço no culto, vai se tornando mais importante do que a pregação e diminuindo o tempo da pregação. É óbvio que é uma igreja que não zela pela pregação e pela palavra de Deus. Eu já vi um pastor passar a mensagem para o pregador e falar o seguinte, uma pregação relâmpago. Eu já vi uma pregação relâmpago. Uma vez eu fui convidado para pregar muito tempo atrás, muito tempo.
Eu só tenho cara de novo, mas eu sou velho. Aí, era 7 horas o culto, eu cheguei umas 15 para as 7, a igreja estava fechada. Eu fiquei plantado, em pé, até 7h30, não chegava ninguém. Ninguém. Às 7h40 chegou o primeiro irmão, abriu a igreja, o culto começou 8 horas. Era no sábado. Era 7 horas, estava marcado o culto. Começou 8 horas. Eu ainda fui perguntar, irmão, será que eu entendi errado? Não, irmão, aqui começa às 7 horas, o pessoal chega tarde, chega atrasado. Cheguei atrasado também. Eu falei, então podia me avisar, né? Me avisava que o culto começou 8 horas e todo mundo canta, todo mundo toca, todo mundo fala, todo mundo conta. Cara, 9 horas foi me passada a mensagem. Eu preguei uns 15 minutos e senti o pedestal balançando. Estava no pedestal. Aí quando eu olhei para assim, o irmão estava sentado atrás de mim, ele balançando o pedestal, como sinal, né? Para eu saber que acabou o meu tempo. Preguei 15 minutos. O que eu fiz? Tirei o microfone do pedestal e falei mais 40. Aí eu, moral da história, nunca mais voltei lá, né? Nunca mais fui convidado. Mas eu saí de lá com essa certeza de que os irmãos, eles podem até não perceber isso, mas eles desprezam a pregação da palavra de Deus. Há um desprezo pela pregação. Mas o grande problema não é somente quando o desprezo vem dessa forma, minimizando, diminuindo o tempo dado à pregação. O grande problema também, ou um outro problema, é quando a igreja tem um bom tempo para a pregação. Dedica aí 40 minutos, 50 minutos, 1 hora para a pregação, mas o que se faz no púlpito não é pregação. Aí dá dó. Então, hoje nós temos no púlpito psicanalistas, psicólogos, comediantes, coaching, menos expositores da palavra. Que o Senhor nos tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da igreja brasileira. Finalizando esse período, então podemos afirmar que o mundo todo foi moldado e a nossa civilização foi moldada, e o Evangelho mudou a vida de muitas pessoas na história, somente porque servos de Deus, ao longo de toda a história, tiveram a obediência e a fidelidade de dizer, assim diz o Senhor. E é só isso que se espera de um pregador, que fale o que o Senhor disse. Assim os pregadores fizeram ao longo de toda a história, e assim nós precisamos fazer. Não fomos chamados para falar o que nós pensamos. Não fomos chamados para assumir o púlpito e dar o nosso ponto de vista. Pouco interessa o nosso ponto de vista. Nós fomos chamados para fazer exatamente o que todo mundo que veio antes de nós, os fiéis, fizeram, desde Deus falando a Adão até os nossos dias. Simplesmente dizer o que o Senhor quer que seja dito. Amém? Amém, pastor Raimundo? Posso finalizar? Temos agora um intervalo.